Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a esse webinar pela FX Pro. Hoje vamos tratar. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Já botei aqui para frente, mas não compartilhei. Então, deixa eu só dar um segundo aqui. Ok, a tela vai aparecer em alguns instantes. Hoje o tema é como evitar slipages no trading. Dicas práticas. Slippage é algo que, na maioria das vezes, é ruim. Então, se é algo ruim, a gente tem que saber como minimizá-lo. Não tem como a gente maximizar, assim, até teria como maximizar o lado positivo do slippage, mas é algo tão inócuo, sem efeito, assim, efeito prático tem, mas não tem uma forma eficiente, a meu ver, né? Até hoje, já estudei muito isso, não tem como melhorar isso, acredito. Mas se futuramente eu vier desenvolver alguma coisa nesse sentido, óbvio, eu quero trazer aqui. Então, se você estiver assistindo esse material em outras mídias, como no YouTube, por exemplo, se inscreva aqui no canal da FX Pro Português. Se inscreva, siga no Instagram fxpro.português, né, @fxproportuguês, e a gente vai discutindo esse tema lá. Mas a princípio, após muitos anos operando e muitos anos passando por isso algumas vezes e estudando a fundo a questão do slippage, que é o deslizamento do preço, eu entendi como funciona, o porquê funciona, como evitar e minimizar o slippage, tá? E o slippage em si, são dois focos que eu quero trazer aqui hoje. O principal é como evitar o slippage. Mas eu também vou dar uma palhinha, um início, uma introdução sobre como você entender o slippage pode te ajudar no seu operacional. Porque não só nós, traders de varejo, sofremos com slippage. Grandes bancos e instituições financeiras também. Só que a forma como nós minimizamos o slippage envolve muitos tipos de ferramentas, ou alguns principais. As grandes instituições financeiras, elas têm um método para evitar slippage muito prático e conhecido hoje no mercado, no trading. Traders que acompanham movimentos, que tentam acompanhar movimentos de grandes bancos, precisam conhecer esse movimento para evitar slippage. Vamos discutir ele hoje também. Primeiro de tudo aqui, que fique claro, nada neste vídeo é uma recomendação de investimento, tá? Seja bem-vindo, Cláudio, boa noite. Nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Tudo que for dito aqui em caráter educacional, não se sinta compelido a operar com dinheiro real só pelo que eu estou falando aqui, tá? Especialmente em mercados alavancados, como o CFD. Aviso dado, passamos aqui para o próximo, a gente vai para um cronograma. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Enéas Nascimento, já tenho trazido conteúdo aqui na FX Pro há algum tempo, então assista os outros vídeos, tem vídeos muito bons, tem vídeo explicando sobre CFD, tem vídeo explicando sobre, a gente deu recentemente a questão de Take Profit, Stop Loss, e vamos tratar sobre Take Profit, Stop Loss hoje. Agora em novembro está previsto mais aulas, como por exemplo, como operar a taxa de juros, como escolher pares no Forex para operar de acordo com a sua estratégia, tudo agora em novembro, então se inscreva para os próximos. É, Sou trader e investidor especialista no mercado Forex, tenho experiência já de mais de 13 anos nesse mercado, sou autor do livro Forex, o maior mercado do mundo, já é o maior e melhor em língua portuguesa, sem dúvida alguma, e eu sou especialista na parte de tributação no exterior. Deixa eu só fechar um pouco aqui, tá tendo um barulho aqui fora, e fogos de artifício, mas vai dar para passar aqui. Bom, como eu disse, siga nas redes @fxpro.português e se inscreva aí no canal do YouTube, FX Pro Português, FX Pro Português, aqui no YouTube, tá? Cronograma de hoje, vamos ver rapidinho ali o que é o slippage, precisamos entender o que é, por que ocorre, qual a importância dele. Depois sim a gente vai ver como ele age de fato, ou seja, na entrada, na saída, no stop, no take, compra, venda, como é que ele funciona. E por fim eu vou dar a dica de como evitar o slippage, as dicas práticas. Ao longo da aula eu já vou mencionar essas dicas, ao final a gente faz um condensado para que você possa fazer testes em cima disso, já que eu não posso dizer para que você faça isso na prática, né? Cabe a cada um decidir como administrar o seu dinheiro, mas as dicas que eu vou dar aqui são excelentes. O que é? O que é esse tal de slippage? Slippage, a definição básica dele é deslizamento do preço. Como assim deslizamento? O deslize é algo rápido, né? Quando a gente meio que escorrega ali, o que acontece, um deslize é um escorrego, é um, tipo, o nosso pé vacila e dá aquela deslizada rápida, a gente ia pisar num canto e de repente já está deslizando. No mercado é mais ou menos isso, né? É quando ocorre quando uma ordem de compra e venda é executada, no preço que você quer executar, ela não é executada ali. Ela é executada em um preço diverso. Seja uma ordem de entrada, seja uma ordem de saída. Slippage acontece tanto na entrada quanto na saída.
E isso geralmente, esse slippage ele acontece devido à volatilidade do mercado e a falta de liquidez ou atrasos na execução da ordem. Volatilidade é a capacidade que o mercado tem de oscilar. Um mercado, um ativo que oscila muito entre um preço muito alto e muito baixo, ele tem mais volatilidade do que um ativo que oscila entre um preço mais baixo e mais alto. Então, um ativo que se movimenta pouco é menos volátil do que um ativo que se movimenta muito, ou seja, a amplitude, a faixa de preços de movimentação é maior em ativos mais voláteis. Então, e também há momentos de volatilidade. Um ativo pode ser mais volátil em determinado momento, menos em outro. A gente sabe que no Forex, aberturas de sessão são geralmente muito voláteis. Então, em aberturas de sessão como Londres e Nova York, a volatilidade dos pares do Forex tende a aumentar e vários outros ativos pelo mundo tendem a aumentar. Então, é natural acontecerem, é natural que se aconteça, né, que ocorram slipages, tá? O slippage é importante falar que eu disse no início, ele pode acontecer de forma negativa, a um preço pior do que o que você queria. Mas ele também existe a face positiva dele. É possível entrar numa operação ou sair dela a um preço melhor. Isso vai impactar no custo, no retorno da operação. Um exemplo básico, e esse exemplo eu não preciso me estender muito em relação a valores, né? Não preciso dar muitos exemplos. Digamos que você está vendo lá o EURUSD a 1.06500 e você pensa, poxa, vou comprar ali em 1.06500. Você pega o seu mouse, você bota lá, você abre a ordem. Eu tô até com a, deixa eu ver se eu tô até com ela aberta aqui, deixa eu dar uma olhada. Depois eu vou dar uma olhada. Então, você tá lá com o dedo no mouse e você passa. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. Peraí, tá que eu tenho que abrir também a plataforma, tá? Só um segundo. Deixa eu deixar já aberto aqui no EURUSD. Agora eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só ver um negócio. Rapidinho, senhores. Demorando, mas vai. Peraí. Vou carregar o template básico aqui, beleza. Agora eu vou compartilhar a tela novamente. Ah, eu esqueci de gravar, não, né? Não, tá gravando, tá certo. Pronto. Aqui, tela compartilhada, estou no ouro, deixa eu botar no EURUSD aqui, ó, EURUSD, cotado hoje a 1,0655, você pode ver aqui se eu der um zoom, ó, 1,0655, e aí, digamos que ele está lá no preço de 1,06500, e quando você vai clicar em comprar, ou seja, quando você vem aqui opa, não esse, ele vai abrir o MetaTrader Editor, peraí. Quando você vem aqui em nova ordem e você clica em comprar, você está esperando o quê? Ó? Eu vou travar a tela para a gente ver aqui o preço. Eu vou travar. Então imagina que eu estou aqui vendo esta configuração de preço nesse momento e eu quero fazer uma compra. A gente sabe que a compra será executada no preço maior aqui, esse 57. Então se eu clicar neste botão aqui, eu quero que o preço seja executado a 106,57,1. Acontece que na hora que eu clicar, ele pode não executar aqui. Ele pode deslizar e executar a 10658, 10659. Isso aqui é justamente o slippage. Você quer o ativo a um preço, mas na hora de entrar na operação ou sair, e a ordem é executada a um preço diverso do que você desejava. O exemplo que eu dei aqui foi de 106,500. Digamos que ele sobe um pip na hora que vai clicar em comprar e a compra é executada a 106,51, com um pip de diferença. Esse é o deslizamento. Na hora que você queria, não tinha aquele preço disponível, ou ele se mexeu rapidamente, porque justamente não tinha disponível, se mexeu rapidamente ali e você acabou entrando num valor superior. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Por que ocorre o slippage? Acabei de falar a questão de volatilidade, liquidez. Um ativo, agora, por que essa questão da volatilidade e da liquidez? Presta atenção. Um ativo, ele só muda o preço dele, né, quando uma negociação é concluída no mercado. Então vamos lá, se você está vendo hoje o EURUSD a 1,0655, é porque houve negociação a 1,0655. Suponhamos que não haja mais negociação em 1,0656, por qualquer motivo. Ninguém se interessou em comprar EURUSD a 1,0656. Não há ordem pendentes ali e ninguém quer simplesmente comprar ou vender naquele momento. Óbvio, eu tenho um exemplo hipotético, né? O EURUSD é a moeda mais negociada do mundo, é o par de moeda mais negociado do mundo. É um exemplo bem hipotético, né? Isso até pode acontecer em momentos de extrema volatilidade. Mas digamos que agora, nesse momento de baixa liquidez, ninguém queira ir para 10656. Ninguém, não tem nenhuma ordem lá. E aí você vai clicar em comprar, ok? Digamos que existam ordens de venda em 10657. 10657. E não há nem em 10656 e esqueci de falar nem em 10655. Digamos que a última ordem em 10655 já foi executada, não tem mais nenhuma por ali, mas a cotação que mostra oficialmente é a de 10655.
Se você coloca se você clica no botão de comprar nesse momento hipotético que eu estou falando, e não há ordens nem em 10655 ou 10656, somente em 10657, você não vai ver sua ordem em 10655, mas sim em 10657. Pode acontecer de ter ordens em 10654 e na hora que você comprar ela cair para lá, mas é mais comum na hora de entrarmos a ordem ser executada a um preço pior. Infelizmente é uma realidade, mas pode acontecer também o slippage positivo, nesse caso da compra, eu comprar a um preço mais barato. O ativo só vai mudar de preço quando houver uma negociação. Digamos que nesse exemplo hipotético, assim que eu clicasse em comprar e houvesse a negociação, a cotação mudaria na plataforma para 10657. Essa foi a última negociada. Então o preço se move assim, de negociação em negociação. E quando acontecem essas ausências de negociações, ou por conta da volatilidade da alta liquidez, o preço pode se mover muito rápido, dando saltos. Ele não vai de ponto em ponto. Euro-USD em alta volatilidade, em momentos de alta liquidez, é comum. Se ele for subir, a gente vê ele, por exemplo, eu já fiz eita, agora deu, ele não vai puxar minha ferramenta aqui, peraí. Um diagrama desse há algum tempo, que é o seguinte, ó, imagina que está lá um 0,655, 1,06550. Essa é a cotação do EURUSD. O próximo que ele iria, se ele subir, 1,06551. E assim ele vai de ponto em ponto, já que o mínimo hoje são os pontos. Em algum momento, ele pode dar um salto e ir para 1,06553. Temos, opa, 554, né? 1,06554. Então, nesse caso aqui, ele pularia o 1,06553. E o que acontece? Se na hora que ele estiver passando ali, você quiser comprar nesse valor, não vai ser executado, vai ser executado provavelmente mais acima. Então, isso aqui pode ser um salto de um ponto, como é o mais comum, ou saltos de alguns pontos, até mesmo alguns pips, ok? Em momentos aí de grande volatilidade. Os participantes do mercado muitas vezes posicionam suas ordens em preços diversos, com ordens pendentes. Foi o que eu disse. Digamos que não tenha nenhuma ordem onde você quer executar, mas sim acima ou abaixo. Então é acima ou abaixo que a sua ordem a mercado será executada, e não no preço que você vê muitas vezes no gráfico. Quando uma ordem imediata chega ao mercado e não dá tempo de encontrar uma ordem igual, ela é executada no preço mais próximo. Foi o exemplo que eu dei. A falta de ordens no preço desejado é mais comum em momentos de baixa liquidez. Ou seja, agora estamos na sessão de Sydney, né? Daqui a pouco abre a de Tóquio. É um momento de baixa liquidez no Forex. Se você pegar um ativo pouco negociado, como mesmo os minors, né? O NZD, CHF, o CAD, JPY. Não o CAD, JPY, vamos botar o CAD, o GBP CAD, por exemplo, que nesse momento Londres está fechado, o Canadá está fechado, então provavelmente tem pouquíssimas negociações no GBP CAD. Então, nesse momento está baixa liquidez. Então pode haver falta de ordens nesse momento de baixa liquidez. E podem acontecer slipages. Só que em momentos de baixa liquidez, pelo preço se mover devagar, às vezes justamente por isso, é possível evitar um pouco os slipages. Em momento de alta volatilidade, é pior de acontecer slippage. Se você botar numa balança, Enéas, qual a probabilidade maior de acontecer slippage? Tipo, agora em baixa liquidez na sessão de Sydney ou na abertura na sessão de Londres, por exemplo? Sessão de Londres, obviamente. Agora pode acontecer sim slippage porque tem mais ausência de ordens, digamos assim. Mas na volatilidade maior é provável que aconteçam saltos, pois é quando ordens grandes entram e saem abarcando as que estão lá, zerando em alguns pontos e pulando para outros. A gente vai ver isso quando estudar sobre as ordens de grandes bancos. O slippage ele pode ocorrer em momentos de alta liquidez e alta volatilidade devido à alta velocidade de mudança nas cotações, também já falei sobre isso. Importante, preste atenção a esses tópicos aqui. Tô vendo que entrou mais gente, sejam bem-vindos aqui quem está na sala ao vivo, tá? Podem ficar à vontade, seja bem-vindo, Luiz Queira, pode ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Vamos lá. Importante, o slippage ele é mais comum em ordens a mercado, executadas imediatamente. Existe outro tipo de ordem que trataremos bastante hoje, as ordens pendentes. Essas ordens pendentes sofrem com o slippage, mas sofrem menos, ok? Ordens pendentes sofrem menos porque não há garantia de se livrar do slippage completamente. Não vi até hoje nenhuma empresa que garantisse você não ter slippage, até porque não dá para a empresa garantir isso, porque senão ela está se expondo demais a condições de mercado que ela pode não conseguir cobrir num evento de catástrofe, de crise, e aí ela garantindo a ordem do cliente sem poder fazer isso ao mesmo tempo no mercado seria bem difícil. Então, no meu conhecimento, não existe garantia contra slippage. Tem como evitar ele, tem como diminuir a sua incidência.
Na maioria das vezes, os traders se confundem com o spread. E eu trouxe isso aqui porque muita gente me pergunta, às vezes lá nos grupos, dizendo assim, poxa, eu comprei em tal lugar, mas apareceu a ordem em outro preço. Isso muitas vezes é o spread, tá? Não é um slippage. O slippage, ele é a exceção, ele acontece menos no mercado. É normal, principalmente no Forex, com fast execution, que as corretoras têm, você clicar e a sua ordem ser executada no preço. Esse é o comum. Quando acontecer um slippage, vai ser uma exceção. Tipo, aconteceu, é um fato incomum, não frequente, que a gente tenta evitar. Agora, o spread, não. Muitas vezes, devido ao spread, muitas vezes não, sempre que tiver spread, sua compra nunca vai ficar no preço que você vê no gráfico, ela vai ficar no preço ESC, que é o lado direito da cotação. A gente viu aqui, ó, quando você clica para executar uma ordem, por exemplo, no MetaTrader, e todas as plataformas de negociações vão mostrar lá as duas cotações. Se eu clicar nesse momento aqui, eu vou executar o preço, eu vou executar a entrada no EURUSD a 106,579. Mas no gráfico está aparecendo aqui, ó, 106,560. O preço que aparece no gráfico é o preço bid, é o preço de venda. O preço de compra é o preço com spread. Se eu colocar aqui para aparecer a linha ESC, ó, deixa eu dar uma olhada. Como é que eu não gosto da linha ESC no gráfico? Mas vamos lá, ó. Linha ESC, ó, tá vendo? Eu vou colocar um gráfico menor aqui só para a gente ver o destaque da linha ESC. Olha lá aqui acima ali, ó, no 58 ali, tá vendo? Então a linha ESC tem um deslocamento em relação ao preço. Então a linha ESC acompanha acima o preço. Então se eu clicar em comprar, eu estou vendo o preço aqui, ó, mas ela será executada aqui. Então isso aqui não é slippage, é spread. Isso é aula de spread, tá? E nesse momento estamos ali com no caso, 2 pips de spread, é um momento de baixa liquidez, nesse momento. Então há o spread aí que não é o slippage. Não confunda. A maior parte dos slipages, infelizmente, ocorre no sentido negativo. Infelizmente, isso é uma realidade, a gente tem que saber, mas isso não quer dizer que não possa acontecer também no lado positivo, tá? Outra coisa importante, slipages de stop. O pulo do stop são os mais danosos, pois a maioria dos traders, infelizmente, operam com lotes mais altos do que estão dispostos a perder se o trade der errado, e muitas vezes esse lote alto vem por conta de um stop curto. Então faz um cálculo lá, o stop curto, 1 pip, meio pip, 2 pips, um stop extremamente curto, o lote fica alto. Então pensa comigo, se você tem um stop de 2 pips, que são 20 pontos, e você sofre um slippage que não é tão incomum assim, de 1 pip, você já perdeu 50% a mais do que estava estabelecido. Vamos lá, digamos que eu quero arriscar lá $50 no euro USD e eu coloco lá um stop de 2 pips. Então, 50 dividido por 2,25 dividido por 10, 2,5. O lote vai ser 2 lotes e meio para esse trade de $50 com 2 pips de stop no euro dólar. Se porventura, na hora que eu stopar, eu perder 3 pips, eu vou perder $75 com um lote de 2,5. E se for um slippage maior de 2 pips, eu perco o dobro. Se for um slippage de 4 pips, perco muito mais. E imagina um slippage muito grande que pule o stop de forma significativa, pode ir grande parte da conta por conta deste problema de utilizar stops curtos demais e lotes altos demais. Então, isso é um cuidado que o trader tem na parte de gerenciamento de risco. Traders institucionais também enfrentam slippage, mas de forma diferente. Aqui está caracterizado como importante, porque isso é uma das coisas mais importantes que eu quero trazer hoje. Você entendeu o slippage a nível institucional, pois como os bancos trabalham este slippage, é como você pode desenvolver toda uma estratégia em cima. Devido ao tamanho das ordens, o que é que as instituições financeiras fazem? Elas têm muito receio, elas sentem o quê? Muito receio de perderem muito dinheiro. Um slippage para nós de 1 pip, 2 pips, pode não afetar significativamente as nossas operações. Afeta, mas não muito. Óbvio, a não ser que você seja aquele trader que opera com lote alto, aí vai afetar muito. Mas se você operar razoavelmente, não. Um trader institucional, um grande banco, que sofre um slippage de alguns pontos, talvez um pip já é algo muito grande, na casa de milhões de dólares, que ele não aceita perder. Ele precisa administrar isso. Não é que ele não aceita, ele precisa administrar isso. Ele sabe que vai sofrer, mas precisa administrar, precisa executar ordens com uma certa condição, uma certa abordagem, para que não aconteça o slippage. Porque imagina que você entra no negócio, você é o causador daquilo. Imagina que você, sei lá, eu ia usar um exemplo esdrúxulo agora. Mas imagina que você, sei lá, vou dar um exemplo melhor agora. Você está todo sujo de lama e você quer entrar em um local que tem água lá. Se você pula com tudo lá dentro, a lama vai espalhar para todo o local e vai sujar muito aquela água, ok?
Mas você diz, não, poxa, eu quero entrar na água, eu tenho que me lavar. Mas eu não posso sair pulando, senão vai sujar a água e todo mundo vai sair correndo porque tem um monte de lama na água. Então eu vou entrar o quê? Devagar. Eu vou entrar na água devagarzinho, boto um pé, boto o outro, vai entrando, porque assim você vai se lavar e a lama não vai se espalhar, vai se espalhar um pouquinho, mas não muito, não tem como evitar completamente espalhar a lama. Mas você consegue controlar. O grande banco é a mesma ordem. Se ele chega no mercado com milhões e milhões, centenas de milhões de uma vez só, ele vai causar o slippage que ele não quer. Então ele tem que entrar devagar. E aí, devido ao tamanho das ordens, para ele não sofrer esse slippage que muitas vezes ele mesmo causa, ele e outros grandes bancos causam, ele tem que entrar devagar e mais, ele tem que entrar em locais onde a liquidez dele tenha que ser coberta. Ele entra comprando, tem que ter muita gente vendendo, senão é slippage grande na certa. Se ele entra vendendo, tem que ter muita gente comprando, senão é slippage grande na certa. A preocupação dessas instituições, então, é não sofrer demasiadamente com o slippage. E é o que leva a um estudo completo de busca de liquidez. No price action, quando a gente está analisando o mercado e vendo resistência, fundo, suporte, resistência, topo, fundo, a gente busca regiões de liquidez. Liquidez é onde a liquidez é a capacidade de um ativo de ser transformado em dinheiro. No caso do mercado financeiro, é a capacidade de converter o ativo. No caso específico do mercado Forex, é converter uma moeda em outra moeda. Então, por isso que o Forex é um ativo mais líquido do mundo, já que moeda é aquilo que é mais negociado no mundo. Então, o Forex ele é muito líquido. Mas mesmo o Forex tem regiões de mais liquidez. Logo, nessas regiões com mais liquidez é onde os grandes bancos procuram entrar. Suportes e resistências, pouco abaixo de suporte, pouco acima de resistência. Tem toda uma explicação com base nisso, mas é nessas regiões que os bancos ficam de olho, porque ali tem outras pessoas de olho, outras instituições financeiras de olho e haverá provavelmente ordens que o banco quer pegar, quer buscar, quer encontrar. Então, o banco está procurando regiões, locais, situações, momentos de maior liquidez. Não só regiões, mas também momentos de maior liquidez. Então, é a busca de liquidez para não sofrer com slippage. E você sabendo mapear isso no gráfico, mesmo sem saber se um grande banco vai ou não executar uma ordem grande, está ou não ali para executar uma ordem grande, você consegue se posicionar junto com ele, se ele se posicionar também. A gente nunca garante que um Citibank da vida, um Deutsche Bank, vai entrar e depois a gente vai entrar junto. Não sabe, não tem como saber. Você tem como ligar para o gerente de traders institucionais para saber quais o ativos traders deles estão para comprar. Não tem como você saber, tem como você apenas especular. E o mercado tende a buscar essas regiões. A gente conhece isso no mercado como busca de liquidez. Na grande maioria das vezes, para evitar o slippage. Importância significativa. Ao entender como funciona o slippage, por que ele ocorre, quem sofre mais com ele, é possível entender muito bem a movimentação do mercado. Por isso, quando o preço chega a um suporte, a gente começa a falar em alta. Porque num suporte existem ordens de compra. E por que existem ordens de compra? Porque tem gente que está acreditando no rompimento do suporte e vende. Se tem venda, tem compra. Provavelmente, né? Se as vendas conseguem cobrir as compras, a ordem fica neutra. Mas se as compras superam as vendas, o preço tende a subir. Tem todo um estudo nisso em relação à liquidez, tá? Nesse caso, ao entender o slippage, você consegue. Veja que eu falei no início dessa aula. Você consegue duas coisas. Primeiro, minimizá-lo, né? Evitar um dano desnecessário. Então, tem as técnicas de gerenciamento de risco em si, stop adequado, lote adequado, entrada de forma adequada, para evitar um dano desnecessário. E a outra vertente, a outra vantagem de conhecer bem o slippage é justamente esse, compreender como bancos, instituições financeiras de grande porte, não fundos de hedge, não traders medianos e traders milionários, eu quero dizer. Eu quero dizer bancos mesmo, casa de muitos milhões e bilhões. É essa galera que busca liquidez, no sentido de que a liquidez vai afetá-lo, né? A gente busca a liquidez que eles estão buscando. A nossa entrada não vai afetar o mercado, a deles sim. Então a gente tenta ir no vácuo deles. E entendendo como eles se posicionam, por conta do slippage, a gente pode ter uma vantagem no mercado. Slippage em ação. Cadê? Slippage em ação. Então, como é que o slippage acontece na prática, né? Aqui a gente tem um gráfico, já mostrei para vocês que o slippage não é o spread, já mostrei para vocês o preço que aparece no gráfico é o preço bid. Na hora de executar, ele pode ser mais acima ou mais abaixo. E também na hora de sair da operação, não só na hora de entrar. Vamos ver isso como funciona. Existem dois tipos de ordem, a mercado e pendente, né? Quando a gente considera o tempo ou a condição da entrada. No caso de ordem a mercado, é independente de condição. Clicou, a ordem é executada, na melhor das hipóteses. Ou melhor,
No melhor dos cenários para o trader, a ordem é executada imediatamente. É quando a gente clica em comprar ou vender. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para a corretora que a gente quer o trade de qualquer jeito. Eu quero porque eu quero comprar o USD. Então você tem que clicar em comprar. Não importa o preço. Por mais que a gente pense, poxa, mas importa, eu estou especulando. A diferença de preço é o que importa para mim, como eu já expliquei em outras aulas. Só que a preferência maior não vai ser dada ao preço. Eu sei que a gente quer executar a ordem a preços bons, mas executando a mercado a gente não está garantindo o preço. A gente não está sequer chegando perto de algo próximo de seguro de garantir o preço. A gente está dizendo à corretora o seguinte: eu quero comprar euro-dólar. E a corretora vai dizer o quê? Muito bem, eu vou executar no melhor preço possível para você. Essa é a proposta da corretora. No melhor preço possível é aquele que você quer. Talvez, em alguma hipótese, até o melhor se acontecer, mas provavelmente o mercado se move contra e você sofre um slippage pior. A corretora vai fazer o melhor possível, mas essa ordem ela vai ser colocada em um ambiente em que a preferência é a execução. Então, na hora que você clica numa ordem a mercado, há uma prioridade, há uma ordem. Você está dizendo à corretora, olha, eu prefiro isso do que isso. Eu quero isso também, mas eu prefiro mais isso. O que é isso aqui? Vamos ver, ó. Deixa eu avançar aqui. A maior importância é dada para executar a ordem. Executar a um bom preço é secundário. Então você chega para a corretora e diz, eu quero comprar euro USD. Aí a corretora vai dizer, a que preço? Aí você diz, bom, eu quero esse preço que está aí, mas isso é secundário. Importa que eu entre no trade. O preço, meu amigo, pode ser mais alto, o que for. Eu quero entrar. Muita gente não pensa nisso. Clica em comprar no momento de alta volatilidade, sofre um slippage, e aí depois vai querer culpar a corretora. Ah, não, mas eu queria no preço. Velho, depende das condições de mercado. Não é na hora. Se você quer garantir, você quer um preço mais seguro, siga as dicas que eu vou dar aqui de ordens pendentes. Mas a mercado você não está colocando em ordem de prioridade o preço, e sim a execução. Tanto que, como a gente vai ver, quem entra pendente está trocando essa prioridade. Não vou me adiantar. Vamos seguindo em frente. Cadê? Aqui. Oxente. Peraí. Avança, avança, avança agora. Slippage na entrada. Aqui o deslizamento do preço pode ocorrer para melhor ou para pior. Digamos que eu vou fazer uma compra, em qualquer ativo que seja, pode ocorrer um slippage para cima e a ordem ser executada a um preço mais caro, isso é pior, pois a preferência de comprar é sempre a um preço mais barato, já que a gente quer lucrar mais. Não confundir com o spread, tá? De você clicar e de repente ver a ordem mais acima e dizer foi o slippage. Cuidado, às vezes é o spread que você não está vendo. Pode ocorrer um slippage para baixo e a ordem executada é mais barata, portanto melhor. É bem menos provável, mas pode acontecer também. Isso na ordem a mercado. E numa venda, aqui você na hora de clicar em vender, o preço pode se deslocar, escorregar para baixo e você pegar um preço menor, pior para venda. Pois quando a gente vende, a gente quer pegar um preço mais caro para lucrar mais. Se você clica e o preço escorrega para baixo, você entra a um preço pior e já perdeu um pouco mais. Porque imagina que você está lá com uma ordem aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou puxar um pouco para cá. Digamos que eu quero. Deixa eu mudar esse gráfico aqui de 1 minuto, 0,4. Digamos que eu quero entrar. Eita, pior que. Vou botar aqui, ó. Digamos que eu quero entrar aqui, ó. Eu quero entrar vendido ao preço. Deixa eu travar a tela. De 1,0567, que é o que está aqui, ok? E eu quero colocar um stop aqui no 1,0670. Então, de 1,0670 para 1,06567, que é o preço agora, eu teria ali 13,3 pips, não é isso? 13,3 pips. Vou fazer meu cálculo de lote para perder, se der errado, 13,3 pips. Se na hora de eu clicar o preço se deslocar para baixo e andar aqui um pip, o meu risco vai ficar um pip a mais. Foi aquilo que eu falei. Quanto menor o stop, maior o lote, um escorrego desse, tanto no stop quanto na entrada, aumenta o risco. Aí, digamos que numa situação dessa eu coloquei aqui $100 e de repente eu estou vendo aqui que o meu risco está lá, um exemplo só, né? $110. Poxa, mas eu queria arriscar 100 e aumentou para 110. Por quê? Slippage, entrei num preço pior. Aí muita gente vai querer o quê? Não, vou diminuir, vou deixar assim. Aí mexe no stop, desconfigura o plano. São atitudes e decisões ruins com base em algo que pode ser evitado ou pode ser minimizado. E no caso de acontecer, na hora de eu clicar em vender, o preço escorregar para cima, eu entraria vendido a um preço melhor, mas isso é bem menos frequente, aconteceu acho que raríssimas vezes comigo. Ainda sobre slippage na entrada, só que agora sobre ordens pendentes. Agora sim o território começa a ficar melhor, tá? Quando o trader posiciona uma compra ou uma venda de forma pendente, ou seja, ele espera uma condição prévia, no caso
Se o preço do EURUSD está agora em 1,06,562, eu posso comprar mais acima, ou seja, eu vou esperar a condição do preço subir primeiro para que eu compre. Ou eu posso comprar mais abaixo, esperar a condição prévia do preço primeiro cair para que eu compre mais barato. Isso é uma ordem pendente, tá? Dando um resumo aqui. Então o trader vai estipular o preço que ele quer negociar. Ele está dizendo para a corretora o seguinte: na hora que ele faz isso aqui, ó, nova ordem, em vez de ele clicar aqui em vender ou comprar, quando ele clica aqui em ordem pendente, ou na sua plataforma você coloca lá buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, você vai dizer outra coisa para a corretora. Você vai dizer o seguinte, ó: eu quero operar em determinada cotação, eu quero operar a este preço. Isso é mais importante do que a execução em si. Então você trocou a prioridade. Enquanto na ordem a mercado você diz para a corretora, eu quero entrar, o preço, não estou nem aí. Por mais que a gente se importe, óbvio, com o preço, para a ordem que a corretora recebe ela quer entrar rápido. Esse trader quer entrar rápido, executa a ordem desse camarada, porque ele quer entrar. Vai para o book e vai dizer, não dá para entrar nesse preço que ele clicou. Não importa, ele quer entrar em algum problema, entra mais alto. Ele quer entrar, essa é a urgência dele. E a prioridade é entrar. No caso de uma ordem pendente, não. Se o preço não chega a esta condição, se eu colocar uma ordem pendente a determinado preço e o valor do ativo não chega até aquele preço, a corretora não vai sair correndo para executar minha ordem. Eu não disse para ela que a preferência era a execução, eu disse que a preferência era o preço. Logo, se o preço do ativo não passar pela cotação de entrada que eu desejo, a ordem não será executada. Não adianta eu reclamar depois de dizer, poxa, mas eu coloquei uma compra no euro-dólar, por exemplo, aqui é abaixo, no 1,0650, por exemplo, 6,6 pips abaixo ali do preço atual, e o preço simplesmente subiu, não passou por lá. Ó. Se eu pudesse uma ordem de compra limite aqui, por exemplo, e o preço só subisse, eu iria ficar chupando o dedo, perdia a alta. Não adianta eu reclamar com a corretora e dizer, poxa, mas por que não executou? A corretora vai dizer, olha, você deu a preferência ao preço e não à execução. Para dar preferência à execução, então, você precisa operar a mercado. O trader, então, ele aceita, ao entrar com ordem pendente, ele aceita, né? Se ele não fizer isso é porque ele não entende o que está fazendo, mas ele aceita que pode ficar de fora do mercado se o preço que ele deseja não for estabelecido para o ativo. Ou seja, não houver negociações nele, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu dei, se o EURUSD não for negociado até lá embaixo onde eu quero, não entraria no trade. Então, eu assumo o risco de não entrar na operação. Vamos avançando aqui. Se o cliente vier reclamar, a corretora vai alegar o seguinte: olha, sua preferência era o preço, né? Nem tanto a execução. Para garantir, tem um asteriscozinho ali, a execução só com ordem a mercado. E aí corre o risco maior de slippage. Então veja que é uma balança. Você quer garantir a execução, você quer garantir não ficar fora do mercado, então tem que ser ordem a mercado. Porque aí você vai dizer para a corretora que você quer porque quer entrar naquele trade. Mas se a sua preferência é o preço, ordem pendente. Por que eu botei um asterisco ali? Porque mesmo ordem a mercado, não é garantido que você vai entrar, né? Muita coisa pode acontecer. Mas 99,999% das vezes, você clicando, você vai entrar na ordem, né? Já que as corretoras de Forex de varejo, que trabalham com CFDs, garantem mais ou menos, elas dão uma grande segurança de que sua ordem a mercado será executada, tá? Logo, aqui na ordem pendente, a maior importância dada é ao preço em que a ordem é executada. A execução em si é secundária. E na saída, porque sair de um trade também é uma ordem. Você compra, ao final da operação você vai vender o que você comprou. Se você faz uma venda, ao final da operação você vai recomprar o que você vendeu à descoberta inicialmente. No caso do trading de CFDs, é normal a gente comprar e fechar a ordem, vender e fechar a ordem. A gente não fala comprar e vender ao final, a gente não fala vender a descoberto e recomprar ao final, como é mais comum em mercado de ações, por exemplo. Mas entenda que cada operação ali, entrando e saindo, é uma ordem que se dá no mercado. Então, se a saída também for a mercado, então repete tudo que a gente for falar aqui. É o famoso fechar na mão. Então, se eu estou comprado no euro-dólar e o euro-dólar sobe, eu estou ganhando, veja o Bitcoin, por exemplo. Se eu tivesse operado CFD de Bitcoin e tivesse um grande lucro agora, e eu quisesse fechar na mão para garantir, eu correria o risco de sofrer o slippage, como a gente já estudou. Pois eu estou fechando na mão, eu estou dizendo à corretora o seguinte: fecha essa ordem. A corretora vai dizer, e o preço? Eu digo, não quero saber, só fecha. Essa é a preferência. Aí eu vou dizer o seguinte: se puder fechar um preço melhor, ótimo, mas se não, meu amigo, eu quero fechar o trade. Isso é o que você está dizendo para a corretora ao negociar a mercado. Agora, se você coloca uma ordem de saída pendente, aí é diferente. Aí você vai dizer para a corretora o quê? Prioridade é diferente. A prioridade é o preço. Corretora, só feche minha ordem se chegar ao preço. E se não chegar ao preço? Aí não feche. Deixe
em aberto. É o que a gente vai ver agora. Ó. Se o mercado for contra o que o trader deseja, vamos lá. Ó. Digamos que eu faço uma compra, o preço cai rápido e eu fico preocupado e quero fechar esse prejuízo logo, vou fechar na mão. Mas aí pode ser que o trade, no caso de uma compra, o trade escorregue para baixo e eu acabo fechando com um slippage, uma perda maior do que o desejado. Se eu faço uma venda e o preço sobe muito rápido, na hora que eu vou fechar lá na mão, pode haver o deslize, o slippage e eu ter uma perda maior. E se o trader, e se o trade, né, o preço for na direção positiva? Pode acontecer o slippage positivo também. É menos frequente. Se eu comprar e o preço subir rápido, na hora que eu for fechar a ordem, ele pode deslizar para cima e eu fechar com mais lucro. Como eu disse, bem menos frequente. Mesma coisa na venda, né? Se eu faço uma venda e o preço cai forte, na hora que eu for clicar em vender lá, ele pode deslizar e ser fechado com lucro. Slippage na saída pendente. Agora sim, ó. Ernesto, você falou em ordem pendente na saída. Como assim? Porque ordem pendente é na entrada, né? Como é que faz uma ordem pendente na saída? É o que a gente já conhece, mas a gente não vincula uma coisa a outra. Ordem pendente na saída é o famoso stop loss e take profit. São ordens pendentes. Então, ao colocar um stop e ao colocar um take, você está dizendo para a corretora que você quer o preço e não a execução. Óbvio que você não quer. Não vai acontecer do preço, tipo, passar pelo seu stop e simplesmente a corretora ignorar porque você só queria o preço. Não, não. Você quer os dois, o preço e a execução, mas você dá muito mais valor ao preço. Logo, o stop é importante. Não quer dizer que um stop não possa sofrer com slippage na ordem, que o stop é ordem pendente. Mas, pela importância ser dada ao preço, é mais fácil que ele seja executado no preço. Vamos lá, ó. O slippage tende a diminuir, embora não seja 100% estável. Por se tratar de uma ordem pendente de saída, vale o que a gente estudou anteriormente, que é o quê? A maior importância é dada ao preço, a execução é secundária. Mas como assim a execução é secundária? Quer dizer que não vai ser executado? Não vai. Mas pode acontecer o slippage. A preferência vai ser dada ao preço, então tende a fechar no preço que você quer. Vamos ver, ó. Imagina uma compra com take profit que não é alcançado. O que é que vai acontecer com a ordem? Ela não vai ser encerrada. Diferente de uma execução, de um fechamento a mercado. O fechamento a mercado vai ser executado. Uma ordem pendente de take profit pode não ser executada. O preço pode chegar bem perto. Quem nunca, né? O preço chegou bem perto do take e voltou tudo. Né? O mesmo vale para o stop loss. Se o preço chegar bem perto do stop loss e não tocar no stop loss, a ordem não vai ser fechada, pois você deu importância ao preço. Ainda assim, o slippage pode ocorrer. Né? Embora a gente tenha um certo controle sobre o preço com ordens pendentes entrando e saindo, o trader ainda pode sofrer esses deslizes do preço, deslizes da cotação da seguinte forma, e essa parte é importante. Se eu colocar uma compra do tipo buy stop, o preço pode saltar a minha entrada, e aí? Eu vou ficar voando a ver navios, a ordem não vai ser executada, já que eu disse à corretora que a preferência era o preço? Não. Vai. Só que aí, por ter acontecido o slippage, o preço que você queria não garantiu. Né? Não foi executado lá. Vai ser executado, é um preço mais caro, só que vai ser executado. Mesma coisa para um sell stop, tá? Agora, no caso de um buy limit, onde eu colocaria uma ordem para comprar mais barato, uma ordem melhor, o que é que pode acontecer, ó? Se houver um slippage no buy limit, eu estou aqui, o preço está aqui e eu coloco uma compra abaixo. Vamos botar no gráfico aqui, fica melhor, né? Vamos botar no ouro agora. Vamos variar um pouquinho, vamos botar no ouro, ó. Estou aqui no gráfico de 1 hora do ouro. Se eu colocar uma compra aqui abaixo, ó, por exemplo, vou botar de verde, tá um verdinho. Pronto. Digamos que eu coloco uma compra aqui no ouro em 2.600, né? Pode acontecer, eu quero comprar, obviamente, compra. Então, o preço pode cair, escorregar e eu fazer uma compra a um preço menor. Melhor, pois eu comprei mais barato. Isso pode acontecer. Então, uma compra buy limit, se ela sofre slippage na larga, disparada maioria das vezes, a gente pode colocar aqui quase 100%, vai ser um slippage positivo. É muito raríssimo acontecer um slippage negativo em buy limit. Pode acontecer, a gente diz que pode porque o mercado é muito previsível. Mas o slippage que acontece, quando acontece naturalmente em ordem buy limit, ele é bom, ele é positivo. Em ordem do tipo buy stop, é mais raro também de acontecer positivo, é mais negativo, né? Você entrar um preço mais caro. Aqui, ó. E na venda tipo sell stop, também pode acontecer uma ordem de um preço pior, mais baixo, contra do slippage, mas a ordem vai ser executada. Já na sell limit, é o contrário. Digamos que eu queira aqui, ó, vamos botar um outro, o ouro mesmo aqui. Se eu colocar uma venda no ouro, aqui acima, que eu botei aqui acima, por exemplo, e o ouro sobe e depois ele pula, a ordem vai ser executada num preço superior, mas vai ser executada. E é um preço melhor no caso de uma ordem sell limit. Logo, aqui vale a máxima de que, na grande maioria das vezes, na grande gigantesca maioria das vezes, o slippage vai ser positivo na ordem sell limit ou na ordem buy limit.
e vai ser negativo na ordem buy stop ou sell stop. Pode acontecer também de ser positivo na sell stop, buy stop, mas não é frequente, né? Na verdade, é bem raro. E pode acontecer de ser negativo na ordem limite, mas não é frequente, é bem raro. E na saída? O preço pode chegar próximo ao stop e, devido à alta volatilidade, pode haver o salto na cotação. E o salto na cotação não ativa o stop no preço desejado. Essa é a situação mais temida no mercado. Que é quando você bota o stop, você está tranquilo, se der errado, perdeu só aquilo e o preço simplesmente pula seu stop. Mas não é pula e não vai ser executado. Veja que, ao colocar uma ordem pendente de saída stop loss, você diz à corretora que a sua preferência é o preço, não a execução em si. Mas isso não retira a importância da execução. Ela será executada. Mesma coisa, por exemplo, num buy stop, num sell stop. Pode acontecer o slippage e pular a ordem, mas a ordem vai ser executada. No caso do stop loss, pode pular, mas vai ser executado. O que acontece algumas vezes? O slippage ele é tão forte que o stop loss, quando vem ser ativado, é muito longe do que você queria. Essa é a situação mais temida, né? E é para isso que eu ensino gestão de capital aplicada a mercados alavancados, para que você não sofra como aconteceu em 2015, como chegou a acontecer algumas vezes na pandemia, de grandes slipages, especialmente em 2015, né, que quebrou até mesmo corretoras, com o franco suíço, no dia 15 de janeiro de 2015. Olha aí no seu gráfico, você vê os ativos com franco suíço que aconteceu. Levou um monte de trader embora, um monte de corretor embora que não tinha proteção. E eu não digo stop loss, porque muito stop foi para o lado ali, mas sim uma gestão de capital. Então, o preço pula o stop, mas assim que o mercado regularizar, assim que o mercado se equilibrar, a corretora vai lá e executa o stop. Então, na maioria das vezes que acontece slippage de pulo de stop, de salto de stop, a normalização do mercado acontece em alguns segundos ou poucos minutos. Se for minutos, a tragédia já pode ser grande, mas talvez alguns segundos depois. Tipo, você nem vê. Quando você vê lá, você vê, oxe, por que eu botei $50 de risco e perdi 52,50? Quando você vai ver o preço da execução, estava levemente escorregado ali. Slippage. Esse é o slippage. Poxa, eu botei $100 de risco e perdi 101,50. Slippage. Pode acontecer outra coisa também, porque às vezes a gente coloca uma ordem em pares cruzados que não tem o dólar, e o risco dessa ordem, ele é cotado, na verdade, não só pares cruzados, mas pares também onde o dólar não é a moeda de cotação. O dólar ou não está no par, que seria o par cruzado, ou ele está na moeda base. Nesses ativos, o risco é dado na moeda de cotação, né? Todo o risco é dado na moeda de cotação, a segunda. E essa moeda de cotação, a cotação dela varia. Então, às vezes, você bota lá uma ordem no GBP CAD e olha lá no seu gráfico que o risco é $100. Se der errado, $100. Mas aí, quando você vai ver, tá lá 101 e pouco. E aí você vê, poxa, slippage. Tá bom. Quando vai olhar lá, não. Exatamente no seu preço. O que aconteceu? Aconteceu que o CAD ficou mais caro. Se o seu risco era em CAD e você perdeu em CAD, e o dólar CAD, por exemplo, valorizou, ou melhor, e o dólar CAD caiu, quer dizer que o CAD ficou mais caro. Tem todo um lance de ida e vinda. Se o CAD ficou mais caro e o seu risco no GBP CAD é em CAD, deixa eu falar, vamos falar assim, né? Se o seu risco é em dólar canadense, se o seu risco é em dólar canadense operando GBP CAD e o dólar canadense fica mais valorizado, você perdeu em dólar canadense e o dólar canadense valorizou. Então sua perda aumentou. Isso não é slippage. Isso é variação do preço de mercado. Acontece isso também. E para que você não veja aí depois, diga, poxa, a Inês disse que se acontecesse ali uma perda maior, slippage não foi aqui, a corretora executou certinho, mesmo assim foi maior. O que aconteceu? Pode ter sido variação do preço da moeda de cotação, que não seria a moeda base da sua conta. Eu falei dólar, mas pode ser a moeda base da sua conta, né? Se você, por exemplo, tem uma conta em libras e você opera euro USD, pode acontecer isso com você, né? Já que aí o seu risco no euro USD é dado em USD, mas a moeda base da sua conta é Libra, então tem que fazer toda uma conversão, não você, a corretora faz uma conversão para te mostrar o risco e a perda em si de fato. Vamos avançando que esse é assunto para outra aula, né? O preço então pode chegar próximo ao take também e devido à alta volatilidade pode haver o salto na cotação. Nesse caso não ativa o take no preço, mas sim após, dando lucros acima do esperado. Então repara como o stop loss ele pode sofrer negativamente, mas o take profit ele tende a sofrer com slippage positivamente. O take profit, se sofrer com slippage, tende a ser um slippage positivo. Se o stop loss sofrer com slippage, tende a ser negativo. Pode acontecer o contrário? Pode, eu não vou dizer que não, mas é muito raro. Logo, né, o take é melhor nesse sentido do que o stop. Então repare que o stop ele não é ativado antes do prejuízo previamente definido, nem o take profit é ativado antes do lucro desejado. Veja bem, se você colocou um stop e o preço não chegou até lá, ele não vai ser executado. Se foi, vá para sua corretora, vai dizer lá, o preço não alcança. Peraí, meu Deus do céu, se eu falo um negócio desse. Tem o spread, não esquece o spread, porque o spread
é o que gera confusão em muita gente. Ordens de venda, você não vai ver, muitas vezes, o preço alcançar o seu stop e é estopado, por conta do spread. Mas se numa compra o seu stop foi ativado e o preço não passou por lá, vá para a corretora e vai perguntar o que aconteceu. Numa venda, 99% de certeza foi spread, tá? Mas na compra, não. No caso do take profit da venda, se se a ordem for fechada antes do preço alcançar o take, tem algo errado. Ela só vai ser fechada se o preço alcançar o take na venda. Na compra, não. O spread pode atingir. O spread, ó. É porque na compra, você compra por. Na compra, não, desculpa. Na compra e na venda. O take só é ativado se o preço passar por lá. Tá? Na compra e na venda, o take. Na compra e na venda, o take só é ativado se o preço de fato passar por lá. Se a ordem for fechada antes, tem algo errado. Só cuidado também na questão do stop out, né? Às vezes o pessoal não está ligado nessa questão de margem e a ordem é fechada compulsoriamente pela corretora. Você fica, poxa, mas não chegou no meu stop e tal, mas aí é questão de margem, não é questão do stop. Tendo margem suficiente, o stop é executado no preço. Na compra, sempre ali no preço, a não ser que aconteça um slippage pior. Numa venda, pode acontecer por conta do spread. Mas repare que, havendo slippage, o stop não, se não houver slippage, né, em condições normais, o stop não é ativado antes do prejuízo previamente definido, nem o take profit é ativado antes do lucro desejado. Esse é o conceito de ordem pendente que a gente estudou. Vai ser executado no preço que você quer, a não ser em condições anormais de mercado, onde pode haver esse pulo. E nesse caso, de slippage, ou vai haver um stop igual ou pior, ou vai haver um take profit igual ou um take profit melhor. Então o take ganha do stop aqui. E como evitar, finalmente, para a gente encerrar aqui, ó, na entrada. Como é que a gente trabalha para evitar, minimizar o slippage na entrada? Resposta: ordem pendente, gente. Se você não quer sofrer com slippage, ou, desculpa, né? Se você quer sofrer o mínimo possível, trabalhe sempre com ordens pendentes. Esse é o certo, não só para evitar o slippage, mas por uma série de fatores em que a ordem pendente é quem manda no mercado. De preferência do tipo limite, pois a gente viu o quê? Vamos recapitular. Havendo slippage na entrada, compra do tipo buy limit é executada a um preço melhor, mais baixo. E venda do tipo sell limit, havendo slippage, é executada a um preço maior, portanto melhor. Isso é a gigantesca maioria das vezes. Eu falo que acontece assim porque é muito raro não acontecer. E se não acontecer slippage? Então a ordem é executada conforme desejado, no preço buy limit ou no preço sell limit. Então, para você evitar ou minimizar o slippage, é ordem pendente, de preferência do tipo limite. E na saída, bom, aqui não tem o que dizer, né? Tem que usar stop. Tem que usar stop loss. O take profit, existem estudos de gerenciamento em relação a isso. Mas para que você se o seu foco é eliminar ou minimizar o máximo possível o slippage, então trabalhe com take profit, pois você vai ser ajudado nesse sentido. Se acontecer slippage é positivo, se não vai fechar no seu take. Ok? Aí tem gente que vai dizer, não, mas eu prefiro ficar olhando o mercado para fechar na mão. Então você corre o risco de sofrer um slippage. Tá certo que no caso do take profit pode ser um slippage positivo também, mas pode acontecer um slippage negativo porque você está fechando na mão. Aí não tem essa historinha de vou garantir o preço do take para cima numa compra, não ou numa venda do take para baixo, não. Você está clicando com o dedo, meu amigo, você aceita o que vier. Qualquer lixo de cotação você aceita. Então, não opere no dedo, nem para entrar, nem para sair. Não há muito o que fazer quanto ao stop loss, né? Uma vez colocado lá ele fica esperando desfecho, não se mexe no stop loss. Há a possibilidade de fazer uma gestão de capital aplicada a mercados alavancados, porque, como a gente viu, não tem o que fazer. Se der um slippage no stop grande, vai escorregar assim mesmo. O que dá para fazer é minimizar o dano gerindo o seu saldo. Eu falo mais sobre isso em aula de gestão, não vou esticar aqui, porque senão fica a aula muito longa, né? E o take profit, sabe qual é a regra? Tenha um, ok? Novamente, se você quer minimizar ao máximo o slippage, então trabalhe com take profit. Se você tem outros tipos de gerenciamento para administrar o lucro, ok, é uma coisa que dá para ser estudada sim, obviamente, tem muitas opções de ser estudado. Mas se você está com sangue no olho para não ter slippage, então trabalhe com take profit. Dúvidas e feedback, eu acredito que está bem tranquilo hoje, mas se alguém tiver qualquer dúvida aí pode escrever, fiquem à vontade. Lembrando, pessoal, se tiver dúvidas aí eu vou esperando, eu só falar alguma coisa para você aqui, ó. Para operar, fazer um teste em conta demo, fxpro.com, abra sua conta demo, faça um teste, experimente a conta Pro.
no MetaTrader, que tem alavancagem de 1 para 10 mil. Nenhuma corretora bate essa alavancagem, tá? Siga a FX Pro aí nas redes sociais. fxpro.português no Instagram, FX Pro Espaço Português no YouTube. Amanhã, inclusive, temos live análise de mercado, tá? Essa aula aqui de mentalidade é sensacional. Você deve assistir se você quer ter a mentalidade correta de trading. E se você está aqui, então você assistiu, você já se registrou. Mas se você está vendo esse vídeo depois pelo YouTube, entre aí no Instagram da fxpro.português, clique lá no link e se cadastre. Vai abrir uma página de webinar onde você pode se registrar para os próximos. Ok? Aprendemos, obrigado, Cláudio, um abraço. É isso, pessoal. Então, se está todo mundo de boa, agradeço a presença. Não saia sem clicar no gostei e se inscrever se você estiver assistindo pelo YouTube. Dá essa força, dá essa moral ao canal. Eu conto com você aí também nas próximas lives. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.